os valores cobrados por postos de combustível na cidade, questionando como funciona o aumento dos preços e como o consumidor pode agir em caso de cobrança abusiva. Pois é, e a gente foi em busca de orientações e quem traz pra gente as informações é ela, Ana Rebeca Passos, que está ao vivo. Bom dia para você, Ana. Como é que o consumidor, a gente, pode fazer, para ter os direitos garantidos nesses casos? Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Olha, tem que ficar atento, porque é um assunto que sempre gera aí reclamação do consumidor, esse aumento, essa baixa do combustível, principalmente do combustível, que a gente precisa todos os dias para se locomover, para quem tem veículo próprio, enfim. Bom, a gente veio conversar, Rodrigo, para poder entender mais esse assunto, como deve ser a ação do consumidor em relação a esse aumento no preço do combustível, com o Niverson Moura, ele que é advogado especialista em consumo. Niverson, é um assunto que ainda gera muita confusão na cabeça do consumidor, Ontem, anunciado aí a cobrança, em cima nos impostos do combustível. Deu tempo os donos de postos de gasolina ajeitarem os preços nas suas tabelas, nas suas placas, para o consumidor já saber hoje que teve esse aumento? Como é que funciona, para que o ouvinte possa entender? Bom dia. Bom dia, Ana Rebeca. Bom dia a vocês de estúdio e aqueles que nos acompanham. De fato, com essa entrada de imposto, a retirada de imposto, toda essa discussão que existe desde o ano passado, com a desoneração, a chamada desoneração, que foi a retirada dos impostos federais incidentes sobre o álcool e a gasolina, fez com que o preço reduzisse. Depois, agora, do novo governo, já tinha alguns anúncios, inclusive já foi adiado por mais de uma vez esse retorno ou não dos impostos, e até o momento, pelo que foi anunciado, os impostos voltarão a ser cobrados em cima da gasolina e do álcool. O que é que muitas vezes acontece? Alguns estabelecimentos podem querer se aproveitar dessa instabilidade e querer lucrar em virtude dessa situação. Obviamente que o livre comércio possibilita, cada estabelecimento lucra da forma, obviamente, legal que desejar. O que não pode acontecer, o que o Código de Defesa do Consumidor veda, é o chamado aumento injustificado no preço de produtos ou serviços. Se algum estabelecimento, isso com gasolina, isso com qualquer produto também, se algum estabelecimento simplesmente se aproveitando em alguma situação de instabilidade e sem qualquer justificativa, não teve aumento no frete, não teve nenhuma despesa a mais com relação àquele produto que ele vende, que ele comercializa, e do nada ele aumenta, porque surgiu uma notícia de que vai voltar, ele ainda, por exemplo, tem gasolina que ele adquiriu com preço antigo e ainda não tem incidência, por exemplo, dos impostos, e, de certo modo, ele não deveria trocar o preço já de imediato sem ter adquirido aquele produto já com a incidência dos impostos. Então, se o consumidor que está lá na ponta, que chega lá no posto, ele verificou que do nada aquele estabelecimento aumentou R$1 no preço do combustível, 80 centavos, um aumento de certo modo considerável de uma hora para outra, ele, obviamente, desconfiando, ele pode fazer denúncia para o PROCON, no caso, que é o órgão de fiscalização da questão dos preços, da precificação, da publicidade, da oferta daquele produto, para que o órgão possa notificar o estabelecimento, havendo suspeita dessa irregularidade, para que ele apresente o histórico de notas fiscais, para que justifique se esse aumento foi justificável ou não. Niverson, quando você colocar aí a questão de ficar atento se teve um aumento ou não lá naquele posto, é justamente aquele consumidor que utiliza aquele posto, todos os dias ou toda semana, por exemplo, aí ele pode ficar atento. Quando a gente traz para a questão de preço, porque não fiscalizam melhor isso, não existe uma tabela, é como tu colocou, Exatamente, Ana Rebeca, você tocou num ponto essencial. O PROCON, que é o órgão de fiscalização, não é órgão de tabelamento de preço. São pouquíssimos os produtos, a bem da verdade, que tem preço tabelado. O principal deles são remédios. Existe um preço máximo que pode ser cobrado de um determinado remédio, determinada substância, a depender do estado. Mas fora isso, existe a liberdade econômica e a principal régua de preço que existe no mercado é a concorrência. Quanto maior for a concorrência, melhor para o consumidor, porque, de certo modo, a briga, entre aspas, vai ser uma briga boa, em benefício do consumidor, porque aquele fornecedor que quer atrair mais clientes vai baixar seu preço, e para isso hoje em dia existem vários aplicativos que o consumidor pode consultar
o preço que está sendo cobrado atualmente na cidade dele, aqui no estado de Pernambuco, por exemplo. Qual é esse aplicativo? É o aplicativo menor preço. Você baixa o aplicativo no seu celular, tem para Android e iOS também, e lá vai ter a opção de você consultar o preço do combustível. A função dele é pesquisar produto com código de barra. Aí ele diz, no raio de 20 quilômetros, qual estabelecimento está vendendo mais barato aquele produto, pela nota fiscal. Por isso também dá importância você sempre exigir a nota fiscal. E tem uma partezinha só de combustível, que vai ter lá gasolina, álcool, GNV, diesel. Bota lá gasolina e você vai ver no raio de 20 km qual posto, qual estabelecimento vende a gasolina por um preço mais em conta. Vai estar por ordem, do mais barato para o mais caro. E isso acaba sendo bacana porque faz com que o consumidor possa verificar onde é que fica melhor para ele, se a diferença compensa ele se deslocar, se ele for encher o tanque, se não vai. Isso facilita bastante. Para a gente encerrar nossa participação aqui ao vivo, não tem onde correr, não é? Enquanto os governos e as autoridades não se decidirem, né, e ficarem nesse puxa-encolhe, como diz o outro, o consumidor realmente tem que pesquisar ou encontrar alternativas, né, de economia, né? Exatamente, Ana Rebeca. Fica essa instabilidade com relação à composição do preço do combustível, que afeta a vida de todo mundo, já que o combustível é a base para transportar qualquer tipo de produto. Isso vai influenciar no frete, isso vai influenciar no preço do mercado, por exemplo. Enquanto existir essa instabilidade, infelizmente alguns maus estabelecimentos, alguns fornecedores que utilizam desse tipo de prática, vão acabar se aproveitando para fazer sua oscilação de preço, sem ter justificativa ou não, para tentar, de certo modo, lucrar mais. Só lembrando, lucrar, obviamente, não é pecado nem proibido, pelo contrário, mas a forma com que você lucra, se aproveitando de uma situação de instabilidade, é o que o Código de Defesa do Consumidor veda, quando ele coloca a expressão aumento injustificado no preço, no caso do assunto que a gente está tratando aqui da gasolina. Tudo bem, então é isso, tá? Laís, Rodrigo, o consumidor é quem tem que ficar de olho, na verdade, e ter cuidado, né? Onde está abastecendo e pesquisar, né? Olha, tudo é pesquisa, minha gente, para você não ser realmente lesado. Nos dias de hoje, sem a pesquisa é impossível. É verdade, tem que ficar atento aí também aos direitos e saber a quem recorrer, né, Rodrigo? Pois é, tá dada a dica, né? Exatamente. Não tem muito o que fazer. Bom, gente, olha só, foi inaugurado ontem em Caruaru um novo local que vai abrigar a loja do Leva. Agora, em quem precisa